Olá, sou a Miriam, especialista em cafés da Nespresso. Estamos aqui no programa Nespresso Chefs Club, hoje com... Tcharam! Kátia Barbosa! Te amo, mas eu quero mesmo gostar, provar meu cafezinho. Oxente! Nossa! Olha isso! Agora que vocês têm orgânico, brasileiro, obrigada aí. Olha, A gente já começa, povo. Brasil Deixa eu só terminar orgânico meu café. representando, gente. Obrigada, Kátia. Eu vou aproveitar, entendeu? Para te agradeço. encher de perguntas. Café é porque sempre bom. eu adoro um bate-papo, né? Você sabe que aqui na Nespresso a gente também adora conversar e contar história. Eu sei que você tem muitas histórias muito boas para compartilhar comigo. Né? Assim, a primeira delas eu acredito que que pode mais chamar a atenção. A minha principal história com você vai falar sobre comida, claro, né? Ah, tá. Mas eu acho que a sua história conta muito pra gente, né? É muito mais relevante, né, do que só falar do que eu gosto de comer, daquilo que você já faz e faz tão bem. Então, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória, né, de como você descobriu, assim, se descobriu na culinária, né, de onde vem esse seu amor. É louco falar disso, porque as pessoas sempre esperam uma história mais romântica, de eu fui inspirada pela minha avó, pela minha mãe. No final das contas, todos nós que estamos na gastronomia somos inspirados pela nossa história de família. Sim. Mas eu fui parar na gastronomia pela mais absoluta necessidade. Eu tinha 40 anos, precisava trabalhar. Eu trabalhava com outra coisa, trabalhava com design de joias, não tinha nada a ver com gastronomia. Aí fui parar no bar, no Aconchego Carioca, para ajudar o meu irmão e minha cunhada, que eram os donos verdadeiros que fundaram o bar. E eu fui lá para ajudá-los, acabei ficando. Eles se separaram, eu continuei, fiquei, virei sócia. E aí, mas foi a mais absoluta necessidade mesmo. Entendi. Só que eu sou muito curiosa, né? Então, quando eu trabalhava com joias, eu estudava liga de ouro, de prata, de tudo, sobre pedras preciosas e semi-preciosas. Quando eu fui para a gastronomia, eu acho que assim, você precisa entender o que você está fazendo. Aquela brincadeira que eu fiz ainda há pouco com você. Gente, as pessoas precisam dar um Google nas coisas. Então, assim, a gente precisa minimamente saber no que a gente está se metendo. Né? E a gastronomia é um mundo muito fascinante, porque assim, a primeira necessidade do ser humano, além de respirar, óbvio, é comer. A gente precisa comer. E aí você precisa entender como é que você pode fazer esse comer, né? Como é que você pode proporcionar esse comer, essa necessidade como uma coisa prazerosa. E aí eu fui estudar. Eu estudava o tempo inteiro. Até hoje eu estudo o tempo inteiro. O que eu gosto mesmo hoje não é só de cozinhar. Eu gosto de estudar e testar, e experimentar, e testar novas receitas, novos modos, novas formas de cozinhar. Maravilhoso. Mas foi isso. E quando eu vi, eu já estava ali nessa loucura há 6 para 7 anos. Foi quando eu criei o bolinho de feijoada. Então, aí loucura. É o meu... entende? Essa é a questão da sua... É quase uma alquimia, né? Ficar mexendo com vários ingredientes, descobrindo, buscando, né? Na descoberta de novos processos. Quem imaginaria um bolinho de feijoada? Quem ia pensar nisso? Hoje em dia, virou algo muito comum. Alguém teve que dar o pontapé inicial. Lá estava você criando algo de uma comida que, particularmente, feijoada, eu amo. Brasileiro ama, né? Traz um bolinho de feijoada. Quer dizer, você realizou o sonho de todo mundo. A gente vai comer bolinho de feijoada agora sempre, em qualquer lugar. Sinto quando não é o seu, né? Mas sim, a gente se abriu para um novo universo, de onde... percebi que pelas suas relações interfamiliares também, mesmo que tenha sido por uma necessidade e um posicionamento seu, porque era o seu irmão, né? Era meu irmão. Seu irmão, homem, na cozinha, imagino também, né, os desafios que você deve ter enfrentado por conta da cozinha que ele já cuidava e você ter que entrar e aos pouquinhos ir tomando proporção maior e a cada dia trazendo mais e criando mais e me satisfazendo com os bolinhos e tudo que você vai criando por aí. Que, assim, a dificuldade, né? Assim, a gente fala de desafio, mas não, imagino que tenha sido difícil mesmo.
né? Na verdade, na minha casa, quase a comida sempre teve um papel, obviamente, muito importante. Então, primeiro que a gente era muito pobre e não tinha essa fartura toda. Sim. Então, a criatividade da minha mãe para pôr a comida na mesa acaba nos inspirando e você só percebe quando você está lá, cheio de ideias loucas na cabeça. Isso começou lá atrás, né? Quanto a essa questão do meu irmão fez escola de hotelaria num tempo que não havia escola de gastronomia. Ele fez escola de hotelaria e, geralmente, a gente ia para lá. Eu tentei fazer escola de hotelaria, eles não me aceitavam. Naquela época, só aceitavam homens. Muito louco isso. Olha isso. Louco isso. E aí eu não consegui fazer. E eu tenho 2 irmãos que fizeram escola de hotelaria. Um foi trabalhar em navio e o meu outro irmão foi trabalhar em hospital. Depois ele resolveu abrir o próprio bar dele, que é o Aconchego Carioca, e ficou lá. O que eu aprendi, o que eu sabia fazer, estava muito... Bom, primeiro que a minha fonte de inspiração era o meu pai. A minha mãe fazia aquela comida caseira, taraná, mas minha mãe nem deixava a gente entrar na cozinha, porque ela tinha 9 filhos. Era muito pobre, então era muito louco. Se um se machucasse, o dia dela estava acabado. Então, a minha mãe não deixava a gente correr na rua, brincar, não deixava subir em árvore, não deixava virar cambalhota, não deixava entrar na cozinha por puro absoluto medo da gente se machucar. Então, na verdade, a grande inspiração era o meu pai, porque quando a minha mãe saía, o meu pai ia para a cozinha, ele carregava todo mundo para a cozinha. Ai, que máximo. E com o meu pai a gente foi criando esse prazer, essa paixão pela comida. E o meu pai, nordestino, amava a cultura da terra dele, né? Ele amava a cultura da comida nordestina. Meu pai fazia repentes emboladas. Meu pai era uma pessoa incrível, incrível mesmo, e adorava cozinhar. Então, de verdade, essa paixão veio com meu pai e com a cultura da comida dele. Então, quando eu assumi a cozinha do Aconchego, eu falei, eu quero tirar isso tudo que meu irmão inventou, um cardápio imenso, eu quero me dedicar à comida brasileira. E você trouxe isso, né? E aí eu trouxe essa comida que para mim era muito mais próxima, que era a comida nordestina. Mas foi muito complicado assumir o lugar do meu irmão ali. Porque as pessoas, meu irmão cozinha muito, eu acho ele um gênio, né? E eu falava assim, e essa história começou meio que por acaso. Um cliente entrou um dia, falou, cadê o Paulette? Que é o apelido do meu irmão, era Paulette. Cadê o Paulette? Eu falei, Paulette não tá, eu queria comer um bobó. Aí a minha cunhada falou, a Kátia sabe fazer. Aí o cliente falou, tá, vai lá. Faz. Aí eu fui lá fazer o bobó de camarão. Isso foi muito louco, foi a primeira vez que eu fiz um prato para o bar sem nenhuma supervisão. E aí tá Eu fui lá e fiz, o cliente comeu e falou, nossa, é maravilhoso. Eu gostei mais do seu, que você usa menos pimentão. Falei, mas não fala pro meu irmão não, que ele é muito ciumento. Nunca diga que o meu estava bom, estava melhor e tal. E aí começou a minha história como cozinheira. E meu irmão depois saiu definitivamente, eu fui lá cuidando das coisas. E aí, como eu estudava muito, acaba a criatividade vindo, né? E a cozinha é um lugar que você só consegue criar se você está ali todos os dias trabalhando. Porque, às vezes, o ingrediente se comporta de uma maneira completamente diferente da que você esperava e nasce outra coisa. Seus instintos, né, estão lá te guiando para você levar esse prazer, a satisfação através dos sentidos, que comida mexe muito com isso, né? Muito, todos. Todos os sentidos estão ali Você usa ativados. Olfato, audição. Exato. Né? Então, você ouve tudo. Você ouve o ruído da comida, você vê a beleza ou não daquela o comida. Aroma, o aroma, você sente sabor e tal. Maravilhoso. Então, é muito louco isso. E eu, como estudava muito, e eu queria muito resolver uma questão financeira naquele momento, eu pensei, bom, o que eu tenho para viver é isso. O que eu tenho como renda com 40 anos para cuidar das minhas filhas e criar minhas filhas é isso. Então, vamos fazer da melhor maneira possível. E baseado numa receita da minha mãe e do meu pai, que apertava um pouquinho de feijão com farinha com a mão, me dava para comer como um bolinho, eu falei, boa ideia, vou fazer esse bolinho. Gente! Só que como eu não tinha a sagacidade do meu pai e da minha mãe para fazer um feijão incrível, só com alho, louro, água e sal. Bicho, não, isso não vai ficar bom. E aí eu fui colocando linguiça, bacon, carne seca.
E aí fiz lá o que eu achava que podia ser. E um amigo meu provou e falou, nossa, tem gosto de feijoada. E aí nasceu o bolinho de feijoada. Falei, pô, então vamos sentar e pensar juntos? Olha, não tinha um café, mas tinha uma cerveja do lado. E esse seu legado, assim, por que é muito marcante, né? Você contando a sua história para mim, você traz coragem. É encorajador. Você saiu pro nada, porque você entrou num negócio que já existia, né? Que já era praticamente consistente ali, você trouxe mais, né? E acredito no espanto que você teve assim, ó, não fala para o meu irmão que o meu era melhor. Mostra a sua generosidade também, imagina. né? E junto com tudo aquilo que você a maneira que você se colocou lá para servir, para ajudar, né? Claro, tinha os objetivos que você já tinha determinado quais seriam, dentro da necessidade que você tinha. Você trouxe tudo aquilo que precisa para compor e criar um bom prato, assim. Eu acho que quando uma pessoa cria um restaurante, ela está trazendo todo esse legado junto. Não, e através da sua comida, né, dentro da sua história que você está compartilhando comigo agora, você está trazendo a importância de ter valores expressivos, né? São questões que você realmente acredita. Você trouxe a coragem, trouxe a curiosidade, trouxe também a maturidade de entender, não é o meu momento de brilhar, quem está brilhando aqui, Isso é super importante para a vida, de um modo geral, Exato. Né? A gente tem que saber o nosso momento para as coisas, né? Eu tenho uma dificuldade grande com jovens cozinheiros, exatamente por gente, calma, teu momento de brilhar vai chegar, deixa fulano brilhar. É sempre o papo que eu dou para os jovens que estão entrando para a gastronomia, as pessoas que estão começando, falando, gente, vai com calma, pega experiência, entende o que é, o que você... Porque quando você começa a cozinhar, você não sabe bem o que você vai fazer. E as coisas vão se revelando aos poucos, aí você entende e fala, eita... Só quando eu ganhei meu primeiro prêmio de gastronomia que eu entendi, que falei, opa, agora eu sou uma cozinheira. Né? Nossa. Então, isso demorou muito, demorou aí quase 10 anos, né? Para eu entender que, não, opa, agora eu posso ser chamada de cozinheira. Né? De chefe ainda não. De chefe ainda não, porque eu não tinha uma equipe. Né? E para mim é muito claro. É um chefe quem tem uma equipe para ser chefiada. E eu não tinha. Era eu comigo mesma. Então, aqui você já deu para a gente várias dicas, né? De como o olhar de um cozinheiro até se tornar um chefe renomado, até ser referência de gastronomia, né? Nacionalmente. Acredito que o que vai trazer para a gente mais segurança para as pessoas que entram nessa área agora, né? É poder perceber isso e associar os seus valores também. Né, que você já está mostrando o caminho das pedras, praticamente, né? É necessário. É necessário. Muito bom. Espero. Acho ótimo. Mas o legal também é entender que a gente está aprendendo sempre, né? Eu nunca acho que eu sei o suficiente. Eu acho que o bacana é isso. Eu vou completar. Se eu tiver a sorte da minha mãe de chegar aos 92, eu vou chegar até os 92 estudando e aprendendo, que eu acho super importante. Bacana isso. É bom, né? É importante e faz parte mesmo de qualquer pessoa que quer evoluir, né? E você vê que a gente, dentro desse universo todo, a minha pergunta é, como é que é para você essa questão da sustentabilidade, já que a comida se reinventa, né, o tempo inteiro, só que a gente sabe que os recursos naturais vão indo... porque a gente continua consumindo, né? Pela maneira que você coloca as coisas, eu vejo que na maneira que você se comporta, você pretende que tudo isso fique como realmente uma base, uma estrutura para que consiga continuar, né? Então, para mim, você está falando da base da sustentabilidade. Assim, não é para que acabe agora, é para que dure, né? E isso envolve muito respeito pelos insumos, a maneira que você olha para os pratos. Pelos como insumos é que é isso? E pelo jeito de fazer. O jeito. Né? Eu, por exemplo, tive uma aula de café. Você sabe disso, mas isso eu te conto daqui a pouco. Na casa nova que eu vou abrir, por exemplo, a gente vai tentar fazer uso de um ingrediente total, completo, para não gerar lixo. Por exemplo, perfeito. De uma abóbora, eu posso usar casca, eu posso usar polpa e eu posso usar semente. Então, o que me sobra é aquela parte mais que não tem muito como usar, porque a textura não é boa e tal. E isso vai para uma composteira, e hoje em dia tem soluções de composteira elétrica que no dia seguinte já está ali pronto. A gente vai ter alguma coisa de energia solar, não tanto, mas a gente vai tentar o máximo possível usar energia solar.
A minha água, que sai da caixa d'água, ela já vai sair filtrada, para que todo mundo lá possa usar uma água filtrada para lavar um legume, uma verdura, enfim. Então a gente vai buscando na vida soluções que possam que possa ser mais sustentável, embalagem e tal. Inclusive, na minha aula de café, eu tive a sorte de ter a aula de café, né? E aí, qual foi a minha pergunta? Que, para mim, foi super, super, super bacana a resposta que veio. Eu falei, eu gosto desse café. Eu gosto dessa marca, eu adoro essa marca, eu trabalho, eu consigo manter um padrão de qualidade com essa marca. Qual foi a minha maior curiosidade? Sustentabilidade, era ali que eu queria chegar. Entendeu? Eu queria entender se essa marca tinha a ver com as coisas que eu acreditava. Exato. E que eu queria para mim, enquanto cozinheira, né? Enquanto pessoa que vai viver nesse planeta mais alguns anos e que vai deixar netos, filhos, enfim. E eu achei muito bacana a resposta que chegou para mim. Eu fiquei bem impactada, satisfeita com a resposta que eu tive de reciclagem, de tentar buscar reeducar as pessoas, ou pelo menos criar o hábito da reciclagem. Isso já é muito para uma empresa grande, porque, óbvio, a gente não vai conseguir resolver as questões todas do planeta com o meu pequeno restaurante ou com a empresa que produz o café. E eu costumo brincar, porque eu falo assim, vocês gostam de trocar de carro todo ano? Todo mundo quer trocar de celular todo ano. Isso tem um custo para o planeta. Isso tem um custo, né, para a vida no planeta. Vamos repensar, né? Então não dá para reclamar de certas coisas. O que a gente pode é tentar minimizar. Então, nesse sentido, eu sou muito cuidadosa com as coisas, com as ações dentro do meu restaurante. Maravilhoso, cara. E assim, tem tudo a ver com esses valores que você traz muito presente em você, né? Que faz parte do meio ambiente. A gente não está aqui para ser quem vai criar uma consciência ambiental no outro, mas a sua atitude já mostra que é uma preocupação, né? Então, tudo aquilo que você tem feito agora está olhando para isso também, não só na questão dos insumos, o consumo de água que você falou, o consumo de energia. Então, assim, é maravilhoso saber que nós estamos despertando também para isso, e não é fácil. Inspirar, eu acho que é uma grande palavra, né? Um passinho de cada vez, porque ela precisa ser uma ação consistente, como você disse, né? Lembra do trecho da história que você trouxe? Quando eu me descobri cozinheira, quando eu realmente virei chefe, precisa ter isso, não só com relação à sustentabilidade, mas revendo toda a nossa postura enquanto ser humano sobre qualquer questão. Então, eu fiquei muito feliz, né, assim, da sua resposta, como você ficou feliz da pergunta que foi feita com relação à sustentabilidade. Então, assim, acredita que a Nespresso está junto com você nessa pegada? Assim, como é a Nespresso como uma companhia que traz dentro do nosso DNA essa questão da sustentabilidade tão latente? Você acha que a gente juntos nessa parceria pode contribuir junto do seu estabelecimento? Com certeza. Eu acho que as grandes empresas têm esse compromisso, precisam ter esse compromisso, né? E pegar a gente pela mão, porque a gente aprende muito com as grandes, porque o grande, ele tem tempo e dinheiro e profissionais para pesquisa, e encontram soluções que podem nos ajudar absurdamente. Então, assim, por que não? Por que a gente vai ficar nessa luta, né? Falando as mesmas coisas. As mesmas coisas e não se unindo. Eu acho que o momento... tem algumas palavras que são muito incríveis para mim. Inspiração, união, sabe? Essas palavras é que podem, sim, mudar o mundo e mudar a perspectiva que as pessoas têm de mundo, de planeta, né? Então, assim, achei ótimo de tudo que eu ouvi nessa aula que eu tive de café e de comportamento e de como se planta e como se colhe, de como se torra, de como se... Sabe? Isso para mim foi genial, porque deixa claro que eu posso. Eu posso. Então, não vamos implicar com isso, vamos entender isso. Então, é isso que eu acho que falta, essa compreensão para, pelo menos, se abrir para ouvir.
E aí tem tudo a ver que aí você descobre que tem tudo a ver com o que você acredita. Perfeito, Kátia. Né? Essa é a questão de relacionamento. A gente está falando de comida, está falando de sentidos, está falando de café, está falando de sentidos também, né? Então, quando a primeira vez que você tomou Nespresso, talvez não tenha trazido para você esse mesmo impacto que trouxe depois dessa aula. Porque uma coisa é... Certeza. A gente chega a gente chega e tem o prato pronto ali, a gente come. Outra coisa é a gente depositar todos os sentidos para pensar que o profissional estava lá se preocupando com isso para trazer para mim esse prato harmonizado, me explicando as coisas. E por que não ter esse cuidado com o café? Hoje a gente tem sommelier de água. Tem, incrível, mas tem. Então, o cuidado que a gente tem com o vinho, com a cerveja, com o drink, e eu descobri que a gente pode ter com o café. Eu tive uma experiência incrível e quero proporcionar para o meu cliente hoje a experiência que eu tive. Maravilhoso. A percepção que eu tive, eu falei, nossa, eu sempre tomei café com açúcar. eu falava, não, eu não tenho maturidade para café sem açúcar. Não, eu não preciso de maturidade, eu preciso entender. Só entender tudo aquilo que está sendo apresentado. Essa percepção de sabores, como ele se comporta na minha boca, num tom aveludado, num tom mais ácido, menos ácido. Gente, a gente tem uma expert aqui, ninguém tinha contado para mim que a pessoa é expert em café. Foi só também. Uma aulinha. Mas é isso, né? Estabelecer relacionamento é o que você faz quando você envolve a gente. E o café traz essa possibilidade. Nossa, o momento do café, eu nunca achei que eu ia gostar tanto de café. Né? Dentro dos momentos que você escolhe para ter com as pessoas, você acha, dentro de uma experiência, né? Quando você está se descobrindo alguém, conhecendo alguém, você acha que cabe um cafezinho? Nossa, super cabe, né? Assim, como eu estava te falando, eu hoje percebi de uma forma diferente. Assim, eu provei um pedaço de queijo com o café e eu fiz a mesma brincadeira que se faz com o vinho, de deixar a bebida um tempo na boca para entender como é que ela vai, né, seguir ali. E eu achei super fantástico. Essa foi a grande experiência, que eu fiquei até meio emocionada na hora. Então, claro, sempre cabe um café, até porque brasileira, né, gente? Brasileiro, exato. Café e cerveja. É esse o ponto. Como é que você consegue fazer com que a sua brigada, né, os seus colaboradores lá no seu restaurante tenham isso de você para transferir para o seu público, né, para os seus clientes? Essa pegada mesmo de querer interação, do momento ideal, assim, da maneira de servir. Como você faz para deixar com essa qualidade, assim, dentro daquilo que você prega, para eles também transmitirem com essa afetividade que a gente sente, que foi bem preparado, com esse cuidado que você preparou, que é importante dentro da cadeia, né, de uma maneira geral de tudo aquilo que foi feito, a finalização com o serviço, como você descobre essas pessoas e consegue deixá-las assim aptas a entregar? Olha, assim, descobrir pessoas, a gente, na verdade, quando contrata, não consegue saber tanto da pessoa quanto as pessoas acham que a gente sabe, né? Pode saber. Mas eu acho que essa troca verdadeira, desse olho no olho e dessa vontade de mudar o que já está por aí, o que já está estabelecido, é que eu acho bacana. Então, eu podia falar para você, treinamento, treinamento e treinamento. Não é só também isso. Mas não é só isso. Não pode ser essa coisa automatizada. Tem que ser com conversa, com diálogo, com sentados à mesa, olho no olho, falando, experimenta isso, vê o que você acha. Se você não gostar, tudo bem, eu vou respeitar. Mas olha só, pensa nisso. E do jeito que fizeram comigo. Entendeu? E do jeito... E eu acho que de um modo... Porque quando uma pessoa começa a trabalhar para mim, ela tem que experimentar todo o meu cardápio. Maravilhoso. Olha, gente, é um baião de dois, é uma comida brasileiraça, super popular. Uhum. Então, assim, mas ela tem que entender que eu faço baião de um jeito, você faz de outro, o restaurante da esquina faz de outro. Então, eu faço a pessoa sentar e falar, vamos almoçar. Vamos, ó. Só vende quem sabe o que está falando. Uma experiência que eu tenho disso é que a minha filha fez jornalismo, fez relações internacionais, estava viajando pela América Latina. Quando o meu restaurante começou a crescer, eu liguei para ela e falei, então, preciso de ajuda. E ela largou o que ela estava fazendo e veio me ajudar. Aí ela chegou, eu me lembro que ela ficou uns 3 ou 4 dias descansando, depois chegou, mãe, o que você quer de mim? Eu falei, primeiro que você vai estudar. Ela falou, estudar?
Eu vivo estudando. Eu falei, não, vai estudar gastronomia. Porque só sabe falar de alguma coisa quem estudou. O que eu tenho, fui estudando aqui com os livros, você tem muita base, você vai aprender muita coisa. E ela foi fazer gastronomia, e eu me lembro da frase, só manda quem sabe. Ainda falei isso para ela. E ela terminou a gastronomia com uma tatuagem de um chapéu de cozinheiro no braço, falou, pronto, você perdeu a jornalista e ganhou uma cozinheira. Mas por que eu acho? Porque, assim, eu não fiz isso para minha filha se apaixonar pela gastronomia. Porque realmente eu acredito nessa experiência. Entendeu? Você só pode falar sobre um ingrediente, ou um prato, ou uma cultura, se você entende aquela cultura, quando você conhece aquilo que você está falando. Então, eu acho super importante que a pessoa que vai trabalhar para mim, ela saiba quem eu sou, de onde eu vim, o que eu pretendo, quais são os meus valores e o que eu quero falar com aquela... O que eu quero transmitir com aquilo que eu estou servindo, com aquela comida. Isso é super importante. Então, ele vai vender o meu café, a minha sobremesa, a minha cerveja, o meu vinho, o meu prato principal. Ele vai vender bem, porque ele entendeu. E o que ele não gostar, ele pode ser honesto. Que a honestidade é o fator principal para a vida. Eu não gosto, entendeu? Mas as pessoas gostam muito e eu recomendo ou não recomendo. Não. E eu acho que é meio isso, né? Eu, por exemplo, não como... Tem algumas restrições alimentares. Eu não como? Não, se eu tiver que comer, eu vou comer. Minha questão profissional me obriga a comer tudo. Algumas coisas eu como com muito prazer. Outras eu falo... Tá, né? Não gosto, mas tá bem feito. Mas achei maravilhoso esse depoimento do respeito também e compreensão da visão do outro, né? Exato. Porque às vezes a gente fica muito em volta do nosso umbigo. E aqui, tudo que você disse aqui para mim foi sempre um leque aberto de experiências. Então, também comunica, fala muito daquilo que está no nosso DNA, né? Não só pela sustentabilidade, porque a gente quer que perdure, as relações perdurem, mas porque a gente acredita que ser genuíno nessa experiência faz com que a gente vá além, né? E você lida com o quê? Com o prazer das pessoas, com gosto, Exatamente. Kátia. Como é que eu vou colocar um funcionário para servir se ele... Não conhece. Não conhece. É bom? Nunca comi. Ou então ele vai mentir. E a gente percebe quando alguém está mentindo pra gente. As pessoas acham que não, mas a gente percebe. Principalmente quando você tocou nesse ponto do olho no olho, sabe? Da verdade. Assim, em toda essa experiência que eu tive a honra e a oportunidade de experimentar com você hoje, em todos os momentos foram assim. Não só compartilhando aquilo que você queria oferecer, mas compartilhando aquilo que a gente também estava trocando, sabe? Então, se não for de verdade... o que eu trago, o que eu vou levar desse momento é que, se não for de verdade, para a Kátia Barbosa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ela é genuína. Ela é genuína. Eu acho mais fácil viver a vida assim, de um modo geral, entendeu? Então, assim, eu tenho uma grande empresa que eu preciso trabalhar com ela. Eu quero conversar com a pessoa que vai me apresentar essa empresa. Quais são os valores dessa empresa? Os valores do produto. Por que eu vou trabalhar com o seu produto? A pessoa trabalha na base do conhecimento. Olha não isso, é só gente. grana. Não é facinho. Isso vai me dar lucro. Não. Isso vai me dar um lucro. Óbvio, todo mundo trabalha pelo dinheiro. Vamos combinar? Sim. Não vamos ser românticos aqui. Mas eu acho que um mínimo de verdade precisa ter. Bem cá, mas por que você quer que eu represente sua empresa? Por que você quer que eu venda o seu produto? Troca, né? Você gosta de mim, do meu trabalho, ou do que eu posso proporcionar para a tua empresa em termos de venda? Vamos chegar a um acordo e é isso. Eu acho que esses valores precisam ser... E eu sou muito objetiva, né? Maravilhoso. Quando eu não quero... Coitada da Vanessa, eu deixo ela louca, falando, eu não vou fazer isso. Ela, mas, Kátia, você entendeu que eu não vou fazer? E aí eu acho que é importante. Eu, assim, estou muito feliz, né? Você percebe o quanto que eu estou feliz. Eu queria algo seu que fosse... que abrisse margem mesmo para as pessoas olharem e se sentirem desafiados com essa questão do investimento, de colocar coragem naquilo que querem fazer. Um conselho, né? Você já deu um conselho para os novos empreendedores, para os jovens, né? Mas dentro de tudo aquilo que você colocou para a gente, você traz muito desses alicerces de valores do que você acredita que realmente seja coerente. A gente está falando o tempo inteiro sobre isso, mas um conselho, sabe, de uma profissional estabelecida, um conselho para quem quer
entrar mesmo nesse mercado? Você já deixou aqui os seus pontos de coragem? Não é bem um conselho, mas uma dica de qualquer pessoa que, além de querer entrar neste ramo profissional, em qualquer outro, estude muito. Entenda o mercado que você quer entrar. Tenha um propósito. Porque sem propósito, gata, então não vai chegar lá. Entendeu? Então você precisa ter um propósito. Precisa ter uma causa. Você precisa saber por que você está fazendo isso. Se você quer ser cozinheiro para ficar famoso, como muitos chefes, você tá ferrado. Você não vai se dar bem. Porque isso vai exigir muito mais de você do que ser só um bom cozinheiro. Porque se você quiser ser só um bom cozinheiro, você precisa estudar e entender os ingredientes. Se você quer ser um bom cozinheiro famoso, aí você tem que estudar muito mais. Sim. Né? E aí é muito louco, porque você tem que tratar da sua vaidade e de uma série de outras questões que, bicho, não convém aqui. Então, o que você quer? Uma vez me perguntaram o que eu queria dali a 20 anos do meu trabalho. Eu falei, eu quero ser tradição. Eu quero que daqui a 20 anos as pessoas entrem no meu restaurante e falem, nossa, eu quero... Ou que as pessoas imaginem, eu quero comer um bom bobó de camarão, um bom baião de dois no Rio de Janeiro. Onde que eu vou? Eu vou no Aconchego Carioca. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu fico muito feliz, porque meu objetivo foi alcançado. Maravilhoso. Me deu um trabalho danado, entendeu? Mas é isso. Então, assim, entenda o mercado, tenha um propósito. Seja justo com a sua equipe, primeiro de tudo. Precisa haver justiça social, precisa... É um mercado mal pago, sim. É um mercado que as pessoas ganham pouco. Mas, geralmente, quem está na gastronomia, ela está lá porque ama. Que ama. Agora, se você pode amar e fazer disso o seu sustento, você precisa estudar. E precisa ralar, precisa trabalhar. Trabalhar muito. E encontrar prazer nisso. Eu encontro muito prazer. É na cozinha que eu resolvo as minhas questões pessoais, os meus dramas, as minhas depressões que todo mundo tem. As minhas questões eu resolvo ali. No fogão, cortando uma cenoura, descascando uma batata. E eu fico horas fazendo isso e saio dali feliz. Eu faço um monte de comida e falo, nossa, pra que eu fiz isso? Puxa vida. Eu posso dizer pra vocês que eu amei isso? Eu amei. A gente tá aqui com quem? Kátia Barbosa. Obrigada. Beijo, pessoal. Adorei. Tchau, tchau.